Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 123. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia durante um ano. E eu estou muito feliz que você está aqui nesta jornada comigo. Hoje eu vou ler para vocês 2 capítulos do livro de Salmos, capítulo 106 e capítulo 107. Lembrando que nós estamos lendo pelo método cronológico e por conta disso nós estamos lendo de acordo na ordem que os eventos foram acontecendo. Mas antes de nós começarmos a nossa leitura, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por ser o nosso Senhor e Salvador, o nosso Pai, o nosso Mestre, e o nosso Deus, o nosso Criador. Obrigada pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de conhecermos mais a Ti, de amarmos mais a Ti e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Obrigada pela oportunidade de nos derramar diante do Senhor e abrir os nossos corações, as nossas mentes para que possamos absorver tudo que vier de Ti. Espírito Santo nos traga revelação da vontade de Deus para as nossas vidas e fale conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te contigo, junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal, fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. Rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Então
não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificado aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se, por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Salmo 107, o 5º livro. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que eles ofereceram sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se o mar e navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas, nas profundezas. Deus falou, e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam.
Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar no deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amém. O Salmo 106 revela os fracassos contínuos do povo. Embora o autor seja anônimo, o contexto sugere que o salmo foi escrito durante ou após o exílio babilônico. O povo está disperso entre as nações e o salmista clama por restauração, lembrando os erros cometidos ao longo da história de Israel. Ele usa a narrativa para fazer uma confissão nacional e, ao mesmo tempo, expressar esperança no amor leal de Deus. Este salmo mostra que a infidelidade humana nunca foi capaz de frustrar a fidelidade divina. O salmo começa com um convite à ação de graças. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essa fórmula é repetida em outros salmos, como no Salmo 107, que nós também lemos neste áudio, e estabelece um tom de fé e esperança. O versículo 2 reconhece que ninguém é capaz de descrever plenamente os feitos de Deus. Nos versículos de 3 ao 5, o salmista enfatiza a importância da retidão e da justiça, enquanto clama por misericórdia pessoal. Lembra-te de mim, Senhor. Ele deseja fazer parte da restauração do povo e se alegrar com o livramento prometido. Ao ler esse trecho, podemos perceber que a gratidão é o ponto de partida da intercessão. Antes de pedir, o salmista louva. Como cristão, nós podemos aprender que a nossa oração deve começar com o reconhecimento da bondade de Deus. Neste salmo também fala da confissão de pecado coletivo. Ele diz assim lá no versículo 6, pecamos como os nossos antepassados. O salmista não tenta se isentar da culpa. Ele se inclui na história de pecado do povo. Essa confissão é essencial. Mesmo diante das maravilhas feitas no Egito, os israelitas se rebelaram, mas Deus os salvou por amor ao seu nome. A abertura do Mar Vermelho, a destruição dos inimigos e o cântico de louvor mostram a graça abundante. No Salmo 107, nós vimos o poder do clamor em meio à aflição. Esse salmo inicia o 5º livro do Saltério e marca uma nova etapa na experiência espiritual de Israel, o retorno do exílio. Embora não haja indicação clara de autoria, muitos estudiosos situam sua composição após o decreto de Ciro, que permitiu o retorno dos judeus à Palestina. Nós vamos ler isso ainda em Esdras, mas o tom do salmo é de celebração para a libertação, mas também de reflexão sobre o sofrimento que precedeu a restauração. O Salmo 107 mostra como Deus respondeu com misericórdia ao clamor dos aflitos. O foco está na providência divina, expressa em 4 cenas diferentes de angústia e livramento, no deserto, na prisão, na enfermidade e no mar. O Salmo 107 fala do livramento no deserto, fala do livramento das prisões, quando ele diz: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. O motivo da prisão é espiritual, se rebelaram contra as palavras de Deus. Mas mesmo assim, Deus responde ao clamor, tirou-os das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes. Esse texto, nesses versículos que fala sobre o livramento das prisões, nos lembra que nenhum cativeiro físico ou emocional está fora do alcance do livramento de Deus. Ele quebra correntes que ninguém mais consegue romper. Também fala do livramento das enfermidades. Os enfermos descritos dos versículos 17 ao 22 foram afligidos por causa de seus pecados. Eles sofreram por causa das suas maldades. A doença descrita é intensa. Chegaram perto das portas da morte. No versículo 18 diz isso. Mas mais uma vez Deus responde:
Ele enviou a sua palavra e os curou. A palavra tem poder de cura, não apenas físico, mas também espiritual. Também nesse capítulo fala do livramento no mar. A imagem muda para o versículo 23, que nos diz assim: fizeram-se ao mar em navios. No mundo antigo, o mar simbolizava o caos e navegar era sempre perigoso. Quando a tempestade vem, toda a sua habilidade foi inútil. Está escrito isso no versículo 27. Mas ao clamarem ao Senhor, ele reduziu a tempestade a uma brisa. Está lá no versículo 29. Deus também transforma realidades. É o que está descrito dos versículos 33 ao 38. Mostra ali Deus agindo diretamente sobre a terra. Diz assim: transforma os rios em deserto e o deserto em açudes. Deus não apenas restaura a terra, mas estabelece nela os famintos, abençoando suas plantações, colheitas e rebanhos. Isso revela que a restauração de Deus é abrangente, espiritual, social e material. Também dos versículos 39 a 42 fala de disciplina e restauração. Deus permite a humilhação dos orgulhosos. Está escrito lá no versículo 40, os faz vagar no deserto sem caminhos, mas exalta os pobres. Versículo 41, tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Essa parte do Salmo nos ensina que a justiça de Deus não falha. Ele vê os que estão em aflição e os levanta, mesmo quando os poderosos ignoram suas dores. E aí nós terminamos no versículo 43, que é um chamado à sabedoria. O Salmo termina com este apelo: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Sabedoria bíblica não é mera intelectualidade, mas discernimento espiritual que nasce da contemplação da ação de Deus na história. Embora o Salmo 107 não traga uma profecia messiânica direta, seus temas se cumprem plenamente em Cristo. Ele é o Redentor que nos tira do cativeiro, o médico que cura com a palavra, o capitão que acalma as tempestades e o Senhor que conduz o povo de volta à casa do Pai. Cada livramento descrito no Salmo antecipa a redenção final que recebemos em Cristo. Ele é a resposta definitiva ao clamor do coração humano. Amém. Que Deus continue falando aos nossos corações. E eu te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.